No teu caso, assim, porque a gente já sabe aqui que tu é um grande fã de planilhas. Aonde que as planilhas deixaram de te atender que tu viu que era essencial colocar algo assim mais automatizado? Bom, a planilha, eu gosto dela simplesmente porque ela pode ser o começo de tudo, né? E geralmente é o começo de tudo. Mas a questão da planilha é que ela fica muito... demanda muito apenas de um funcionário e esse funcionário acaba sendo a pessoa que tem toda a informação. Ela não é muito democrática, ela não é muito transparente e ela nem sempre é muito exata também, né? Por exemplo, a planilha que eu possuo não era exatamente para fazer o controle da produção, é mais a questão do planejamento. Porém, o que é o erro que isso ocorre? Qualquer coisa que a empresa quer saber sobre o planejamento, ela precisa saber comigo. Não existe uma página onde a pessoa pode entrar, não é nada democrático, né? E nada transparente. E então a tendência é realmente a ideia quando a empresa vai crescendo é sair da planilha e ir cada vez mais para softwares destinados a democratizar a informação e ao mesmo tempo que não mais necessitar desse funcionário, sabe? Porque esse funcionário pode sempre sair da empresa. E daí o que vai acontecer com aquela planilha? Vão fazer uma planilha nova, né? Ou vão aprender a operar uma planilha? Não é uma coisa assim tão inteligente de se fazer numa empresa. Até porque todo histórico se perde, né? Vai junto com o funcionário. Exato. Esse é um ponto importante, né? Porque a planilha ela pode ter várias versões, né? A V1, V2, V3, e tu ir sempre aprimorando, mas vamos supor que no dia seguinte tu sai da empresa, né, Yuri? E entra uma outra pessoa. Como que a pessoa vai saber qual que é a mais atualizada? Quais foram as alterações do passado? O que mudou e melhorou na versão mais nova? Então tudo isso acaba perdendo esse histórico, né? E como tu falou, fica muito centralizado na pessoa que construiu aquela planilha, sabe? Exatamente. Por mais que coloque tutoriais, passos a passos, acaba ficando muito em ti essa informação, né? Esse conhecimento. Sim, e tem uma questão importante também que... bom, quando a gente fala de planilha, a gente está falando de Google Sheets, Excel. Existe um nível de processamento que, a partir disso, seu Excel, seu Google, por mais que você seja muito bom, vai travar, né? E daí, se travar, a quantidade de informação que você põe em risco a perder é muito grande, né? A minha planilha mesmo, eu tenho vários arquivos salvos para que se uma travasse, eu volto para o arquivo anterior. Mas se eu perdesse aquele arquivo, ia ser uma coisa muito difícil da empresa recuperar, do histórico, do nível de informação que ela contém. Então, é sempre bom fugir da planilha, mas é lá onde tudo começa, em qualquer indústria. Não vai ter um engenheiro que não tem uma planilha só dele. My precious. Exato. E deixa eu te perguntar, hoje vocês ainda usam planilha em algum processo ou para alguma coisa lá dentro da JR? Sim, na verdade eu uso todos os dias, tá? Inclusive eu abri ela hoje, quando eu cheguei aqui em Florianópolis eu abri minha planilha só para pegar uma informação, mas o que acontece eu não consigo fugir da planilha, é uma maneira de analisar dados muito rápido. Sabe? O que eu faço eu integrei minha planilha com um LiveMesh, eu consigo buscar por meio da API que vocês liberam as informações do que já está sendo injetado ou do que já foi injetado. Então eu tenho uma planilha de planejamento onde eu já consigo fazer esse acompanhamento através da informação de vocês, né? Como digamos assim, um previsto realizado. Legal. Então eu uso a planilha todos os dias, mas eu tento trazer as informações que vocês coletam também. É importante dizer que essa transição vamos chamar de analógico para o digital, ela não é da água para o vinho, né? Ela não é imediata. Então existem algumas etapas, algumas transições que acontecem, né? Até que, de fato, tu consiga usar só o sistema e use o mínimo da planilha, do controle anterior, né? No caso da JR, como que foi essa transição? Quanto tempo ela levou e quanto tempo tu acha que a cultura se enraizou, vamos dizer? Bom,
Existiu uma mudança cultural aí muito grande que a gente teve que fazer. A gente, por exemplo, no setor de injeção, a gente não costumava abrir ordens de produção para escolher o que ia injetar. A gente olhava nosso estoque fisicamente, porque a gente não tinha uma confiança muito grande sobre o sistema do que realmente estava injetado. Pelos apontamentos serem manuais, acontecia muitos erros. E decidia injetar através de uma inspeção visual, né? E para evitar, então, toda a burocracia, a gente deixava já as ordens de produção abertas e ficava sobrecarregando as mesmas ordens de produção. Então, chegava no final do ano, a gente tinha uma ordem de produção de 1.000 peças, onde foram injetadas 10.000, né? E várias vezes durante o ano. Nossa. E o que acontece isso acabava também dando muita liberdade para o líder de produção escolher o que injetar, às vezes, e sem o PCP ficar sabendo. Então, não tinha realmente muita transparência sobre o que acontecia no setor. Era uma dificuldade muito grande. O primeiro ponto, inclusive, quando eu busquei a transformação digital, não era sobre a eficiência, era mais sobre a transparência. Eu queria saber o que estava sendo injetado, eu queria ter um histórico, mas eu queria saber o que estava acontecendo naquele momento, né? Inclusive, a gente não utilizava o indicador OE. Isso aí veio junto com o pacote Livemas, né? Daí a gente começou a usar o OE como, digamos, um parâmetro essencial da produção.